Eu vou contar a historinha de um paciente que eu atendi. Eu só mudei o nome dele, mudei o nome da família para preservar a historinha dele. O nome da criança é o João e ele tem 3 aninhos. O João, ele é filho único, ele foi amamentado com leite materno exclusivo até os 5 meses, até os 5 meses e meio, e foi feita a introdução alimentar com 5 meses e meio para ele. Ele é filho de médico, de uma médica, só para vocês terem uma noção de que isso acontece com profissionais da área da saúde também. É normal que profissionais da área da saúde tenham filhos seletivos e com recusa alimentar também, tá? Então esse menininho é filho de um casal de médicos. Ele foi alimentado com sopinha amassada e toda misturada por toda a introdução alimentar, né? E aí com 1 ano, a mãe me falou que ele comia super bem dessa forma. E aí com 1 ano ela fez a transição para a comida da família, né? Ela fez a tentativa. Com 1 ano e meio mais ou menos, o João ficou doente e ficou 1 semana sem comer nada. E aí a mãe ficou desesperada, né? E aí para ver se ele comia, ela começou a incluir doces na refeição dele. Ela foi incluindo mais alimentos açucarados na alimentação para ver se pelo menos isso ele comia. E aí o que aconteceu? Ele foi parando de comer gradativamente os outros alimentos. Atualmente ele come arroz, feijão, frango, presunto, muita mamadeira com composto lácteo, aceita doces, picolé, salgadinho de pacote, ele gosta muito também, e azeitona. Então ele come uma média de mais ou menos em torno de 10 alimentos. Mas ele come a hora que ele quer, da forma que ele quer, e geralmente de frente à televisão, né, usando distratores. A seletividade dele já dura 2 anos, então começou com 1 ano, mas antes disso, ele aprendeu a comer. Ele comia tudo misturado, ele não sentia sabor de nada, ele não tinha aprendido a comer. Só que ele comia dessa forma, mas depois disso ele parou de comer. Então a seletividade alimentar dele dura desde 1 ano, até hoje em dia que ele tem um pouco mais de 3 anos, então já tem 2 anos de seletividade alimentar. Então a gente precisa começar a ajustar o que é básico na alimentação dele, né? Então construir toda a base, solidificar essa base, para que ele aprenda a comer o que ele ainda não aprendeu, o que ele ainda tem dificuldade para comer. Eu tenho uma participante ali. Vai brincar? Não. O João é um menino muito esperto, é inteligente, porém a gente precisa estabelecer regras básicas, né, na alimentação dele para que ele queira começar a se permitir mais, para que ele tenha um interesse em começar a se permitir mais, porque do jeito que tá, ele não tem esse interesse, ele não quer aprender a comer. E aí entrando no tema de hoje, Carol, existe alguma forma de reverter a seletividade alimentar? Sempre que alguém me pergunta, meu filho tem 12 anos, ainda tem jeito? Meu filho tem 10 anos, ainda tem jeito? Ou é tarde demais? Eu sempre vou responder, não é tarde, sempre é possível. A questão é, quando é uma seletividade que já está ali se estendendo por um longo período, um longo tempo, muitas vezes ao invés da criança precisar de 5 a 15 exposições àquele alimento, ela vai precisar de 30, 40 exposições. Então a diferença é que você vai demorar um tempo maior para ver resultados, né? Para ver os resultados que você espera do seu filho. Pode ser sim um pouco mais estressante, até você conseguir começar a ver esses resultados. Mas não significa que você não verá e que está tudo perdido, porque não está. Se levou de 6 meses a 1 ano, a 2 anos para que seu filho ficasse seletivo, para que a seletividade dele se consolidasse, né, para as coisas ficarem da forma como estão, pode ser que vai demorar de 6 meses a 1 ano para que as coisas comecem a melhorar, para que você comece a obter os resultados que você tanto espera. Então é importante que a gente ajuste as nossas expectativas, para que a gente saiba o que de fato esperar da criança, né? O que resolve a seletividade alimentar? Lembre-se que a seletividade é um espectro, né? Ela pode ser leve ou ela pode ser bem extrema, bem severa. Então pode ser que o seu filho
coma uma variedade de alimentos, mas só se for servido de determinada forma, só se for servido de uma maneira específica. Para outras crianças, vai se resumir a determinados alimentos. Por exemplo, a criança só come alimentos brancos. Ela só come, sei lá, frango, arroz, macarrão, batata, leite. Então, para algumas crianças é uma seletividade mais severa, para outras não é tão severa assim. Então, isso tudo vai depender também para que você veja os resultados que você tanto quer ver, os resultados que você espera. As pesquisas mostram que 1 a cada 10 crianças tem uma seletividade mais extrema, tem uma seletividade mais severa. Por quê? Porque também há um componente genético aí. E é importante que você tenha em mente sobre as expectativas, né? Sobre onde você espera chegar na alimentação do seu filho. E eu vou te contar um segredo. Geralmente, um bom resultado é aquele em que você não está mais estressada no momento das refeições. É aquele em que você não está tão preocupada com a alimentação do seu filho. Aquele que você consegue ficar mais tranquila durante as refeições também. Na verdade, o ponto que eu quero chegar é justamente esse. Os passos que você vai usar para prevenir a seletividade alimentar são os mesmos que você vai usar para reverter a seletividade alimentar. A diferença vai ser só o tempo e o esforço que você vai ter que colocar ali para que você comece a ver resultados expressivos na alimentação do seu filho. E isso vai depender também fortemente do nível de seletividade da criança, das experiências que ela já teve até aqui na alimentação dela. E por quanto tempo ela seguiu sendo seletiva, ela seguiu recusando os alimentos, ela seguiu recusando as refeições.